Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no estudo de número 35 e começaremos hoje o capítulo 14, intitulado Proteção. No último estudo, nós acompanhávamos a reencarnação de Segismundo e como a espiritualidade programa, coordena e auxilia no momento de ligação entre o espírito e o feto, o corpo planejado para a reencarnação do espírito, que no caso era o Segismundo. O finalzinho do capítulo 13, portanto, é a vontade de André Luiz de continuar seus estudos na embriologia. Por isso ele foi convidado a continuar visitando Segismundo e seus pais, Adelino e Raquel, para que continuasse a aprender sobre o processo reencarnatório. Ele, que já estava bem surpreendido pelas informações colhidas e pelas experiências vividas, porque ele havia acompanhado o processo de redução, de miniaturização do perispírito para que a ligação com o feto se completasse. Ele viu então Segismundo se tornar cada vez menor, inconsciente, para viabilizar a reencarnação. E André Luiz, então, desejava continuar os seus estudos. Vejamos, então, o que diz o capítulo 14. Proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores. Então, o amigo fiel de Segismundo é Herculano, o mentor responsável pela reencarnação de Segismundo. E além dele, os construtores, os espíritos responsáveis pela idealização do corpo físico, por auxiliar no processo reencarnatório, junto dos mentores como Alexandre, que havia dedicado inclusive energia magnética dele próprio para viabilizar o processo. André Luiz se encontra então na casa de Raquel, junto de Herculano e dos espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. Então, temos mais um personagem aí com um nome bem peculiar, né? São os nomes que a gente vê nas obras de André Luiz. Apuleio, olha que nome diferente, né? Até engraçado o nome. Recebeu então André Luiz. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Então Raquel não estava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel, esclareceu-me o diretor, começa a sentir o esforço de adaptação. Por enquanto e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Então ela estava ali sentindo os primeiros incômodos da gravidez, que seria temporário. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. Vejamos o que é a definição dessa expressão. Referente à blastoderme, porção do zigoto dos mamíferos que dá origem ao embrião, constituída por 2 folhetos. Então é um termo médico, né, da embriologia, referente à formação do embrião, do feto. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. Vejam mais uma vez como os espíritos coordenam o processo reencarnatório, como eles influenciam, auxiliam, ajudam mesmo na formação do feto,
na divisão celular, porque o corpo, a ser utilizado por Segismundo, precisava estar conforme o planejamento que foi feito. Por isso, tanta dedicação dos espíritos responsáveis. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. As bases precisam ser ideais, perfeitas, para que a engenharia orgânica atinja seu objetivo de dar ao espírito reencarnante um corpo conforme foi planejado, com as experiências que ele precisa passar. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Vejam que, em última instância, eles de fato são engenheiros, como que construindo um edifício precisavam ter muita atenção e dedicação nessa construção. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico. Então vejam, olha quantos termos difíceis da gente entender, mas não é algo complexo. André Luiz está constatando ali a segmentação celular, a divisão celular, o ajustamento dos pequenos corpos conforme o molde. Então ele está acompanhando o crescimento do feto, que deve se amoldar ao perispírito de Segismundo. Já falei aqui por diversas vezes que quando reencarnamos, o nosso perispírito imprime no corpo físico as nossas necessidades, as necessidades do corpo que teremos, as limitações, o desenvolvimento completo ou incompleto, a depender da nossa programação. Então ele acompanhava o perispírito reduzido, imprimindo no feto o molde definido na espiritualidade. E o feto crescia de forma mecânica, obedecendo justamente a esse molde. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço. Então, o crescimento do feto era mecânico, mas durante o crescimento mecânico havia a contribuição dos espíritos presentes ali e responsáveis pelo processo de estruturação celular. Havia a contribuição magnética, como nós vimos no último estudo, a contribuição magnética de Alexandre para tornar vencedor o espermatozoide ideal que iria iniciar o processo de formação do feto. Então, além da formação mecânica, havia contribuição energética dos construtores, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Então André Luiz captou a ideia de que aquele corpinho em formação tinha um objetivo, que era se moldar conforme a estrutura pré-estabelecida no planejamento reencarnatório. O aparelho que seria utilizado por Segismundo no futuro, quando ele de fato nascesse, teria que estar moldado conforme o projeto, o molde do perispírito. No intuito talvez de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Então vejam, nós acompanhamos toda a contribuição das entidades superiores para o processo de reencarnação. Hoje, nós estamos acompanhando o trabalho dos construtores, dos engenheiros genéticos que formaram o corpo físico de Segismundo na sua missão construtiva do mecanismo fetal. Eles têm uma missão de desenvolver o feto conforme o planejado. Há que remover
empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar, de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então vejam, a missão deles é garantir que o feto terá o desenvolvimento regular, que os organismos unicelulares poderão se desenvolver sem qualquer obstáculo, sem qualquer empecilho. Essa é a missão dos construtores. Porque a reencarnação foi tão dificilmente planejada, tão detalhadamente construída, que eles têm esse dever de cuidado muito presente, muito dedicado, cuidadoso, para que a falha do desenvolvimento do feto não seja culpa dos construtores. Por isso, tanta dedicação. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Vejam que informação importante. Apuleio explica a André Luiz a sua missão, que é de garantir o desenvolvimento do feto. Então, se há toda uma espiritualidade, uma equipe técnica do plano espiritual que supervisiona o crescimento do feto, o aborto muito raramente acontece obedecendo a causas do plano espiritual. Duas informações a gente colhe aqui. Primeira, existem situações que o aborto é provocado por ação da espiritualidade, dos responsáveis pelo projeto reencarnatório, mas isso é muito raro. O aborto espontâneo, a morte do feto de forma natural é rara. Acontecem situações específicas, geralmente de suicidas, de recém-suicidas, na sua primeira reencarnação. Eles não conseguem desenvolver o feto, porque ainda trazem uma energia muito pesada do suicídio, muita violência. Então eles não sobrevivem. E talvez ele dê algum outro exemplo de desencarne de um espírito ainda na formação do feto. O fato é que essa desencarnação é muito rara. O aborto, raramente, e não só raramente, ele diz muito raramente, se dá por ação dos espíritos. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres. Recuo inesperado dos pais terrestres. Por que o recuo é inesperado? Porque os pais já se comprometeram a ter aquele filho, concordaram antes de reencarnar, concordaram, desdobrados pelo sono, em receber aquele espírito, fizeram todo um planejamento. E na hora de cumprir o compromisso, eles recuam. Então esse recuo é inesperado, ninguém espera. O trâmite natural é que os pais recebam os filhos. Não cometam o aborto. Isso é o natural. O aborto é um recuo inesperado. Os pais já haviam se comprometido, a espiritualidade já havia se mobilizado, planejado a reencarnação, possibilitado a fecundação, acompanhado a formação do feto. E aí os pais decidem recuar. O recuo, portanto, é inesperado. Diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos da leviandade e inconsciência criminosa das mães. Então vejam que Apuleio define que o aborto pode ocorrer por 2 motivos. 3, na verdade, né? O primeiro,
muito raro, causado pela espiritualidade, por necessidade do reencarnante e da mãe. Segundo motivo, recuo inesperado dos pais. Eles não querem ter o filho, não cumprem o prometido, não observam as obrigações assumidas antes de reencarnar, ou na aceitação de receber o filho. E terceiro motivo, excesso, leviandade da mãe. Como em uma das obras que nós já estudamos aqui, se eu não me engano, na obra Loucura e Obsessão, não me recordo. Mas é uma obra em que a mãe, sabendo-se grávida, continuava a ter uma vida de promiscuidade, bebendo, saindo à noite, ficando até de manhã na rua, frequentando bares, boates, locais em que se consumiam drogas, bebidas, e se entregava ao sexo também. Então, o espírito reencarnante veio a falecer numa dessas saídas da mãe. Nós acompanhamos aqui, em um dos nossos estudos, essa mãe, sabidamente grávida, disfarçava inclusive a barriga saliente por conta da gravidez e saía à noite com vários parceiros, bebendo, mergulhando num ambiente que fazia muito mal ao seu bebê, tanto que esse bebê desencarnou no ventre da mãe. Trazia-se um contexto espiritual também, porque ela tinha muitos inimigos que estimulavam ela justamente a sair. Então, nós já acompanhamos aqui um caso que demonstra essa terceira causa de aborto, os excessos da leviandade praticados pela mãe. No que Apuleio chama aqui de inconsciência criminosa. Dessas mães menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. São espíritos imaturos que não conseguem enxergar o quão sagrada é a maternidade. E aí, não se cuidam, não se protegem, não desejam o filho, causando o aborto. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. E isso é verdade porque a gente acompanhou nessa obra citada que havia toda uma espiritualidade superior tentando convencer aquela mãe a não se entregar aos desvarios, à fuga do dever. Tanto é que eu me recordo que a entidade coordenadora, mentora, inspirou uma amiga dessa mãe reencarnada que deu um sermão nela de mais de 1 hora. Eu lembro que isso marcou o estudo. Ela ficou mais de 1 hora, se não me engano foram 3 horas, conversando com aquela mãe. E aí o carro lá fora buzina e ela simplesmente vai embora. Ela não escuta essa amiga. Eu não lembro se é amiga, se é parente dela. Eu sei que é uma senhora que conversa com ela, inspirada pelo mentor de André Luiz, para que não cometesse aquela leviandade, né? Seria a última chance dela, porque naquela noite, se ela se entregasse a essa fuga, o bebê não resistiria, como de fato não resistiu. Então, essa frase aqui de Apuleio confirma o que a gente já viu, de que os espíritos superiores tentam, ao máximo, convencer a mãe a assumir o compromisso, a cumprir a obrigação a que ela já se comprometeu. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes, como é o caso que a gente já viu aqui. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir,
tem igualmente os seus limites. Então a intervenção dos bons espíritos para se evitar um aborto tem seus limites. Eles respeitam o livre-arbítrio da mãe, do pai, do médico que aceita realizar esse ato ignóbil, terrível, criminoso contra um ser que está reencarnando. Um ser que não tem qualquer culpa da condição inferior dos seus pais, um ser que planejou o seu retorno, a sua volta ao plano físico e é impedido simplesmente porque a mãe não quer assumir o compromisso a que se comprometeu na espiritualidade e por isso sofre muito depois. Os espíritos superiores, portanto, têm um limite na intervenção. Em último caso, sempre dependerá de nós. A decisão final é nossa. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Foi o que aconteceu nesse caso que eu citei agora há pouco. Eles tentaram convencer aquela moça de todas as formas. Ela, no entanto, decidiu sair mais uma vez. Era a quarta ou quinta saída na mesma semana que ela se entregava aos vícios da carne. E aí os espíritos respeitaram a decisão dela. E muito entristecidos, eu lembro disso, muito entristecido, o mentor foi lá, no meio do bar que ela estava, recolher o espírito do reencarnante, que morreu, o seu corpinho morreu dentro da barriga da mãe, e ele foi recolhido, deixando ela numa hemorragia que precisou ser socorrida e levada a um hospital. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Então ele já está falando da consequência. A mãe que aborta renasce sem as ferramentas necessárias para ter filhos. É a expiação dela. Numa outra encarnação, ela vai desejar ter filhos e não conseguirá. Por quê? Lesou de tal forma os órgãos reprodutores que é impossível que o embrião se forme ali. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Então ele está explicando, quando a mãe não fere as leis divinas nessa encarnação, é porque ela feriu em outra. Né? A mãe que eu digo é o espírito de mulher que não consegue ter os filhos, não consegue engravidar, quando não lesou nessa encarnação, lesou em outra, no passado, causando essas anomalias na organização psíquica desses órgãos. Nesse último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva. Elas têm a maior vontade de ser mães e não conseguem. O sofrimento delas é esse, a expiação é essa solidão, essa vontade de querer gerar e não conseguir, porque no passado violentou de tal forma o útero e os demais órgãos responsáveis pela gravidez, pela reprodução, que nessa encarnação não será possível ter filhos gerados por si mesmas, cabendo aí a adoção, o carinho e a convivência com espíritos que as mães abandonaram. Então sempre existe, uma alternativa para quem quer amar e não consegue gerar. Até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Percebam que as obras de André Luiz mostram muito bem que toda infração à lei divina tem uma consequência. É por isso que, repito aqui, muitos espíritas não aceitam as obras de André Luiz porque acham que ele
traz um Deus vingativo, um Deus que não tem misericórdia ou uma misericórdia muito rasa. Mas, na verdade, André Luiz traz uma realidade a que todos estamos sujeitos e que Jesus falou, que é a da colheita. Logicamente que a nossa vida, mesmo recheada de expiações, já está amenizada pela misericórdia divina. Há muita misericórdia, mas as nossas faltas são tão graves que mesmo com a misericórdia de Deus, ainda precisamos passar por expiações graves, expiações sérias. Enquanto não reajustarmos nossa consciência por conta das infrações cometidas, não conseguimos harmonizar o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Então, André Luiz, depois de ouvir essas lições sobre os dramas dos encarnados, especialmente as mães, ele resolve trabalhar, colocar a mão na massa, ajudando magneticamente na formação do feto de Segismundo. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo, nos órgãos geradores de Raquel? Então vejam que depois de trabalhar, André Luiz faz algumas perguntas ao diretor, ao responsável. Primeira pergunta: como se deu a ligação inicial de Segismundo aos órgãos geradores de Raquel? Qual o processo que localiza essa ligação inicial? Segunda pergunta: e o problema do elemento masculino mais apto, ou seja, o esforço magnético de Alexandre para guiar o espermatozoide mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Curioso que eu fiz essa pergunta no último estudo ou foi no anterior. Eu perguntei: será que todo mundo tem um Alexandre guiando o espermatozoide mais apto no momento da fecundação? André Luiz então faz a mesma pergunta que eu fiz, só que hoje nós teremos a resposta. Apuleio ouviu-me, ou Apuleio, Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Passividade não é ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Raquel então aceitou, obediente, a missão de mãe. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos. Então vejam como se dá a ligação do feto com a sua mãe. A ligação se dá então no perispírito, e aí a mãe localiza o feto através de sua própria mente de forma natural na região do útero, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, ou seja, é de forma natural, é de forma inconsciente, num ato mecânico, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Então, Apuleio está explicando que o processo reencarnatório segue um ato mecânico das mulheres
que já foram mães desde o reino animal, entrando no reino hominal e pelas diversas experiências multimilenares. Então, por isso que é um ato inconsciente, mecânico, natural. Fomos tantas vezes mães, e aí eu me incluo porque a gente não tem a informação, mas certamente somos tão antigos que provavelmente já exercitam bem essa função materna. Então nós trazemos esse processo reencarnatório já de forma mecânica no nosso subconsciente, em razão das inúmeras experiências vividas, multimilenárias. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora. Então, da mesma forma que para a mãe o processo reencarnatório segue um ato mecânico de se ligar ao feto, de localizar ele no útero, também é natural a proteção do pai, o instinto de proteção da sua prole, que nós temos desde o reino animal, no sentido de proteger, no sentido de liderar, de sustentar. Então isso também é um ato mecânico, como é um ato mecânico e natural, extraído do subconsciente pelas experiências multimilenares, o ato da geração materna. Enquanto perdura a existência dos laços paternais, então o homem também traz esse instinto. Ele não usa o termo instinto, mas a gente herdou do instinto essa proteção nos homens e essa facilidade de criação nas mulheres. Percebendo minha intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas. Então, apesar dele explicar, ele diz que é difícil demonstrar como se dá esse fenômeno de adaptação do espírito reencarnante na barriga da mãe, no útero, nos processos da reencarnação. Então ele explica, mas os detalhes ele diz que é muito difícil passar para a gente. Como se dá exatamente essa vinculação do espírito com sua mãe. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. Olha que curioso. Por que é difícil Apuleio explicar para a gente esse processo? Porque a maioria tenta enxergar com os olhos materiais, o fenômeno mecânico material. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Então vejam como a gente não recebe todas as informações nas obras mediúnicas. Aqui Apuleio dá um exemplo de que ele não conseguiria explicar com detalhes a ligação, o fenômeno de ligação da mãe com seu filho, porque nós não compreenderíamos. Chegará então um dia que receberemos essa informação com maior exatidão. E sorrindo prosseguiu: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. Olha só, Apuleio está dizendo que nós, encarnados, nos alimentamos também de forma energética, de forma magnética, por meio das formas mentais. Não a alimentação pela boca, mas a alimentação baseada na absorção do organismo perispirítico. Olha só, nós absorvemos energia como se fosse alimento. Mas a gente ainda não compreende isso, a gente não sente essa absorção. No lar,
na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Então vejam, nas experiências de cada dia, nós estamos rodeados de alimentos mentais, trazidos por quem convive conosco, nossos familiares, nossos colegas, os espíritos que nos acompanham também. E aí eles trazem, e isso soma-se à nossa tendência. A gente se alimenta daquilo que pensa, que busca. Então há o alimento material, a comida, e há essa absorção energética também do que nos rodeia. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto. Que interessante. O depressivo se alimenta de energia depressiva, melancólica, de tristeza, por isso ele se mantém na depressão. O estado íntimo de felicidade ou de desgosto depende da nossa alimentação mental. Felicidade, desgosto, prazer ou sofrimento. Tudo dependerá de como o nosso estado mental busca o alimento energético do plano espiritual. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. É por isso que a gente aprende no Espiritismo que a saúde do corpo físico é uma somatória dos cuidados na Terra com o corpo e principalmente nos cuidados da mente, da energia que circula no nosso perispírito e que, consequentemente, se mistura, se envolve com a energia do corpo físico. Por isso a pessoa que tem uma vida regrada, que cultiva a oração, a meditação, as boas ações, a boa convivência com a família, com os colegas, a pessoa que busca implementar as características do homem de bem, conforme a descrição do Evangelho, dificilmente ela fica doente. A enfermidade física é causada pelo desequilíbrio orgânico e também energético, mental. Pelo exercício mental, nós podemos cultivar saúde do corpo. Vejam que a lição de Apuleio é alimentação. Nós absorvemos energias que nos servem de alimento do espírito. Por isso, o cuidado que devemos ter com o conteúdo que absorvemos todos os dias, nas telinhas do celular, nas telas da televisão, do computador. Que tipo de conteúdo a gente está absorvendo? Desequilíbrio, palavrões, piadas de mau gosto que degradam a condição humana, conteúdo pornográfico, conteúdo violento, tudo isso traz alimentação para o corpo mental e para o corpo espiritual, o que certamente traz doenças ou saúde, se você mantém uma vibração elevada, uma conduta correta, se você se livra das frivolidades de cada dia. A lição é muito importante de Apuleio. Devemos tomar cuidado com a matéria mental que absorvemos. Então essa foi a primeira parte da resposta para a pergunta de André Luiz sobre a vinculação do espírito reencarnante com sua mãe. A segunda parte é referente à atuação de Alexandre para guiar o espermatozoide mais apto. Vamos continuar analisando essa resposta. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, e acrescentou: em sua experiência última na crosta,
quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Olha que pergunta Apuleio faz a André Luiz. Para comprovar o que eu falei agora, você não se recorda, quando estava encarnado, como o seu fígado reagia a uma discussão verbal, a uma briga? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Todo mundo já sentiu isso. Coração palpitar, bater mais forte diante de uma notícia que traz angústia. Outros órgãos responderem a depender da nossa reação, seja colérica, seja de preocupação, seja de ansiedade. O corpo reage ao nosso estado mental. E isso hoje está comprovado cientificamente. Isso é aceito pela medicina terrena. Mesmo que não se fale em espírito, em vida após a morte, em religião, a ciência demonstra as consequências no corpo físico do estado mental dos indivíduos. Então, Apuleio demonstra, André Luiz, que os órgãos respondem conforme o nosso estado mental. Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? Olha a pergunta. Por que muitas vezes a pessoa fica doente em situações de satisfação e de felicidade? É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então ele pergunta e ao mesmo tempo responde, dizendo: muitos ficam doentes, mesmo numa situação de vida em tese feliz, porque recebeu emoções, recebeu influências mentais como um choque que trouxe desarmonia para alguns órgãos mais vulneráveis. Porque essa pessoa não soube filtrar o tipo de energia que recebe. Por isso, repito, a importância da oração, da proteção. Joana de Ângeles nos ensina que o indivíduo que ora cria uma armadura em volta de si, e a casa que ora se torna uma fortaleza. Então é necessário cultivar a oração, a boa conduta, fazer a caridade, não se irritar facilmente, compreender o próximo, oferecer a outra face diante de uma ofensa. Por meio dessas condutas, a gente cria um envoltório fluídico em torno de nós que traz equilíbrio mental, equilíbrio energético, equilíbrio fluídico, afastando doenças, trazendo a saúde ao corpo físico, evitando esses choques narrados por Apuleio. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou. Se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes, durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina? Olha que pergunta! Se é difícil a gente entender que as formas mentais que nos alimentamos nos trazem enfermidades, que nós absorvemos energias como se fossem alimentos para a alma, se isso já é difícil de entender, imagine explicar com detalhes como se dá a ligação do espírito reencarnante com o molde vivo do feto na intimidade do útero. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências.
Então nós não sabemos se essa informação chegou depois em outra obra, quando a gente já adquiriu maturidade para compreender, ou se ainda não veio, ou se ainda nenhum espírito tratou de como se dá essa ligação, porque não atingimos a maturidade suficiente para compreender. Precisamos esperar. O tempo fará com que a gente amadureça, especialmente na nossa conduta, para conseguir compreender esses conceitos mais complexos da vida espiritual. Animado com as elucidações recebidas, observei. Tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alterações do meu campo emocional. Então vejam, como a gente já relata aqui por diversas vezes durante o estudo, André Luiz está desencarnado há anos e mesmo assim se assusta com o que ele vê lá, com as informações que recebe, fica impressionado. Imagine nós, aqui reencarnados, esquecidos da vida espiritual por misericórdia divina, já que se lembrássemos, não conseguiríamos nos perdoar as faltas cometidas. Se para André Luiz, que está lá vendo ao vivo e a cores, narrando para a gente aqui, já é tão difícil compreender, imagine para nós que estamos distantes das experiências que André Luiz viveu. Muito bem, falou o diretor satisfeito. É que você está fazendo o longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. E aqui fica uma lição importantíssima. Veja que Apuleio dá o roteiro. Apuleio nos dá o roteiro de como termos o equilíbrio necessário para recebermos energias salutares. Então vejam, ele diz: somente depois do autodomínio é que a gente começa a selecionar as energias, as paisagens mentais, os conteúdos energéticos do mundo espiritual, do campo mental, no nosso dia a dia. E aí, depois que nós selecionamos o que a gente absorve, a gente pode ditar se será reconfortante, construtivo, pacificador, equilibrante, ou optarmos por energias que desequilibram, que trazem ansiedade, angústia, tristeza. Então vejam que só depende de nós. Primeiro passo, autodomínio. Se afastar dos conteúdos violentos, sensuais, pornográficos, de estímulo ao orgulho, à vaidade, à discussão sem qualquer sentido, principalmente hoje em dia, em que as pessoas brigam até a morte por política. E aí a gente vai selecionando o conteúdo que a gente está exposto. Ou quando nos encontramos num local que é impossível fazer essa seleção, nós não deixamos que essa energia nos atinja. Tudo é exercício. A cada dia a gente vai se dedicando para filtrar, selecionar o alimento energético, o alimento mental que produzimos para a absorção do nosso espírito, do nosso corpo astral. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, então agora ele vai finalmente responder se todo mundo tem um Alexandre da vida que guia o espermatozoide mais apto na hora da fecundação. Quanto a essa pergunta, se todos têm a colaboração de um espírito superior nesse momento, cumpre-me acentuar
que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Olha só. Todos têm planejamento reencarnatório. Nós vimos aqui que até os espíritos mais renitentes no mal, mais inferiores, têm um planejamento. A diferença é que eles não participam do planejamento. Então todos têm um auxílio do mundo espiritual. Só que essa contribuição magnética que nós vimos Alexandre dar para guiar o espermatozoide mais apto, nem todos possuem. Depende do merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Olha só, vamos terminar o estudo de hoje com esse ensinamento. Mesmo nos casos em que as pessoas não têm o auxílio de um Alexandre para guiar o espermatozoide mais apto a formar o feto conforme a necessidade do espírito reencarnante, mesmo nesses casos, há a prevalência dessa situação, ou seja, o espermatozoide mais apto vencerá a corrida. Ainda que não seja o ideal, será um suficientemente preparado e com as informações necessárias para formar um feto conforme a programação espiritual. Essa é a informação que Apuleio está dando. Mesmo nos casos em que não há o fator magnético de um espírito elevado como Alexandre, mesmo sem essa cooperação elevada, prevalece do mesmo modo o elemento mais apropriado à reencarnação. Por quê? Porque a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração, ou seja, os órgãos da mãe atraem o mais apto. Há uma força atrativa. Nós vimos que Alexandre ajudou nesse processo para acelerar ou talvez para identificar o ideal, o mais apto de todos. Mas essa força atrativa age naturalmente, sem a intervenção de um espírito superior também, pela lei da atração. A própria lei criada por Deus proporciona essa atração. Amanhã nós vamos continuar tratando disso para entender melhor. O importante é a gente guardar que mesmo quem não tem uma assistência de um Alexandre da vida, de um espírito superior guiando o espermatozoide mais apto, há a força atrativa natural definida por Deus e que prevalece em todo o processo reencarnatório. O estudo de hoje trouxe muitas lições, especialmente quanto às dificuldades do aborto, às dificuldades da ausência de cooperação nossa dos encarnados para possibilitar uma gravidez ideal, correta, equilibrada e principalmente de como nós podemos selecionar o que absorvemos no campo mental através da boa conduta, da oração e desse processo de autodomínio, que nada mais é que a reforma íntima, eliminando as paixões, os hábitos que nos fazem arrastar nesse mundo para alçarmos voos maiores quando conquistarmos de fato as virtudes oriundas da reforma íntima. Agradeço então a todos que nos acompanham e peço, como sempre faço, aos bons amigos espirituais, coordenadores do trabalho e de tantos outros de resgate e de orientação àqueles que estão perdidos, para que continuem a nos abençoar, a nos envolver, a nos guiar,
levando essa palavra, esse ensinamento a quem necessita ouvir e principalmente nos ajudando a vencer as nossas más inclinações para sermos bons instrumentos, instrumentos aptos a receber as bênçãos divinas e prodigalizar essa palavra para todos os que precisam ouvi-la. Graças damos, portanto, aos amigos espirituais, aos mentores, aos guias, e que façamos por onde receber essa orientação e esse envolvimento, através da conduta no bem, da prática da caridade e da reforma íntima. Graças damos a Ele, nosso modelo e guia, governador de toda a terra, Jesus Cristo, para que estejamos vinculados ao seu poder, à sua força atrativa nesse momento tão delicado de transição, em que as trevas procurarão levar o máximo possível de espíritos para a zona de expurgo, de expulsão, obrigando-os a vivenciar novas experiências dolorosas em planetas recém-saídos do primitivismo. Sejamos aqueles que optamos pelo bem, ainda que sejamos imperfeitos, para que Deus enxergue em nós uma vontade de querer o bem, de querer mudar e, principalmente, de realizar a reforma interior a fim de se adequar ao reino dos céus que reinará nesse mundo. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.